Química Orgânica 1. Carbono, o conciliador. Início do século XIX. A era dourada da química. A nova ciência estava prestes a eliminar os velhos conceitos. A ciência havia banido o alquimista e substituído seu hocus-pocus pelos rudimentos de uma teoria atômica funcional e pelas tabelas de massas atômicas. Foi uma época difícil. Com seus novos métodos de análise quantitativa, os químicos tinham certeza de que iriam descobrir os segredos da matéria. Só que havia uma barreira praticamente intransponível. Até uma cabra conseguia superar suas mais dedicadas pesquisas em laboratório, pois a cabra produz uma substância orgânica, o leite. Por mais que tentassem, os químicos não conseguiam sintetizar produtos biológicos. Não havia mistura de elementos, nem técnica, que resultasse em substância orgânica. Os químicos se renderam, insinuando que a chama vital dos organismos vivos era necessária para a criação de compostos orgânicos. Mas essa teoria do vitalismo teria uma vida curtíssima. Em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler deparou-se com uma coisa que só um espírito preparado poderia perceber. Ao aquecer uma substância inorgânica, o cianato de amônio, ele produziu cristais, idênticos aos cristais que havia visto na ureia. Com sua declaração "ureia sem o rim", ele destruiu a teoria do vitalismo. Os químicos se apressaram em identificar substâncias orgânicas e rapidamente identificaram uma série espantosa de fórmulas orgânicas. Tão espantosa que Wöhler pôs as mãos na cabeça e declarou: "A química orgânica é uma selva medonha e sem saída." Contudo, mesmo sem um mapa, os químicos conseguiram encontrar placas de sinalização. O carbono era o fator comum nos compostos orgânicos e pouquíssimos elementos, como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, estavam envolvidos. Os químicos ficaram, porém, perplexos com o grande número de átomos que formavam as moléculas orgânicas. Quem abriu uma clareira em meados do século XIX foi um outro alemão brilhante, Friedrich Kekulé. Dizendo em sua teoria que não havia distinção entre as substâncias orgânicas e as inorgânicas, ele atribuiu ao carbono orgânico a valência de 4, a mesma de sua espécie inorgânica. Naquela época, valência era o poder de um átomo de se combinar com outro átomo. Como o metano já havia sido medido, Kekulé conhecia sua fórmula molecular, ou coeficiente de combinação de seus dois elementos. Ele especulou que o carbono, com a valência de 4, e o hidrogênio, com a valência de 1, se ligavam desta maneira. Quanto ao etano, ele propôs que o carbono se ligava a outro átomo de carbono, enquanto as valências restantes eram completadas com 6 átomos de hidrogênio. Começaram a emergir estruturas. Uma fórmula molecular podia representar cadeias retas e cadeias ramificadas também. Mas ainda não se havia saído da selva. O benzeno, um composto estável com a fórmula molecular C6H6, simplesmente não caía na rede de seus modelos estruturais propostos. Assim, como qualquer químico respeitável faria, Kekulé resolveu ir dormir para refrescar a cabeça e sonhou com átomos que se retorciam como uma cobra até morder o próprio rabo. Eureka! Com um estalo, ele viu os átomos de carbono formarem um anel, com ligações duplas nesta configuração estável. As fórmulas estruturais elegantemente simples de Kekulé e a sua teoria de que o carbono forma 4 ligações, agora denominadas ligações
covalentes passaram pelo teste do tempo. Para dizer o que são ligações covalentes e por que o carbono as forma, temos que mergulhar mais fundo na estrutura do átomo. Neste programa, o modelo planetário bidimensional é o mais útil para a nossa finalidade. O átomo consiste em um núcleo que contém prótons de carga positiva, cercados por escudos de elétrons de carga negativa. No hélio, por exemplo, 2 elétrons giram ao redor do núcleo, o máximo permitido para o primeiro escudo. O neônio possui 2 elétrons em seu escudo interno e 8 no escudo externo, o máximo permitido para o segundo escudo. Estes átomos são autossuficientes, estáveis e extremamente resistentes a reações. O lítio, assim como o hélio, contém 2 elétrons no escudo interno, mas apenas 1 elétron no escudo externo. O lítio, portanto, tem uma forte tendência a ceder esse elétron para obter uma configuração estável igual à do hélio. Que entra em cena o flúor. Com 7 elétrons em seu escudo externo, ele chega ansioso por receber um elétron do lítio e obter a configuração estável do neônio. O fluoreto de lítio, uma atração de opostos, é um casamento perfeito. Nas ligações moleculares, a medida da capacidade de um átomo atrair elétrons é conhecida como sua eletronegatividade. Na tabela periódica, o lítio, com seu elétron do escudo externo tão frouxo, recebe o valor de 1. O flúor, com seus elétrons externos mais firmes, tem o valor 4 de eletronegatividade. O carbono, a meio caminho entre os dois extremos, tem o valor 2,5 de eletronegatividade. Seu escudo interno contém 2 elétrons e o externo 4. Parece que o carbono tem mais de uma opção para obter a estabilidade máxima. Ceder 4 elétrons para se assemelhar ao pão duro do hélio. Ou receber 4 elétrons adicionais e alcançar o status peso pesado do neônio. Mas nenhuma das duas opções está em aberto, pois a eletronegatividade de 2,5 do carbono é forte demais para ceder 4 elétrons e fraca demais para arrancar 4 elétrons de outros átomos. Assim, para obter a configuração estável do neônio, o carbono faz um acordo. Ele compartilha elétrons com outros átomos. Só que esse compartilhamento ocorre praticamente à velocidade da luz. A definição de ligação covalente é compartilhar um par de elétrons. Kekulé estava certo 100 anos atrás, e sua ideia seminal ainda é o alicerce da química orgânica. Enquanto seu modelo bidimensional ainda é útil, foi suplantado pelos modelos tridimensionais, que vamos explorar nos próximos programas.